Sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Joy, Viva Sua Melhor Versão. E hoje eu tenho uma convidada maravilhosa, que estou me sentindo assim lisonjeada, que é a Isabela Fortes, que tem o podcast Sou Bela, que é incrível. E ela tem muita coisa para nos ensinar aqui. Ela é cientista nutricional, é isso? Falei direito? Falou. E escreveu esse livro, que ontem foi o dia da assinatura, mas eu não consegui estar presente. E eu estou curiosíssima em saber o que é perimenoquê. Esse nome eu não entendi nada, Isabela. Eu quero que você me conte tudo. Já sei que você morou na Índia, eu quero saber o porquê, quando. Me fala de você. Falo. Então, antes, o nome do livro é uma pergunta, na verdade. É perimenoquê? É uma brincadeira com a palavra perimenopausa, que as mulheres realmente não sabem. E o objetivo do livro é ser um manual da perimenopausa, ou seja, o manual para todas as mulheres a partir dos 30 e pouco entenderem o que está acontecendo com elas para se prepararem para a segunda metade da vida delas. Entendi. Maravilhoso. Eu mesmo não tinha útero, então eu não sabia se eu estava na menopausa. Eu simplesmente, numa relação sexual, eu falei, meu Deus, sangrei, que isso? O que aconteceu? E não era, já era um ressecamento. Exatamente. Daí, dali a pouco, eu estava chorando, eu que sou uma pessoa animadíssima, querendo ficar no sofá, engordei 2 quilos. Daí eu falei assim, gente... Minha médica falou, Letícia, faz o exame, você tá com os 2 pés na menopausa. Mas daí eu já estava com 51 anos, 2 pés na menopausa, e juntamente virei avó. Então foi assim... Aquela convulsão, Mas né? Mas olha, eu passei um tal de o esterogel e um pouquinho de testosterona, e em uma semana eu vou ter a ser eu mesma. É uma maravilha, eu falo muito disso, falei, que nossa, não é tão ruim então. Não é nada ruim, salva vidas. Você está literalmente colocando um combustível que você não tem mais, e aí o seu carro anda. Exato. Assim, é bem isso. É bem isso. Mas por que com uns 38 anos? O meu foi 50 anos. Precisa um pouquinho de definição de termos. Tá, vai lá. A menopausa é o aniversário de 1 ano sem menstruar. Ela não é uma fase, é uma data. Você não entra na menopausa, você passa por ela. Aí você tem a vida que antecede e a vida que começa depois. Essa década que antecede a sua última menstruação, antes era chamada de climatério, atualmente rebatizada de perimenopausa, é a época de transição, quando seus hormônios ainda estão flutuando. Eu rebatizei de segunda adolescência. Quando a gente olha o gráfico hormonal, a mesma flutuação que está acontecendo quando a gente era adolescente, né, o hormônio subindo, descendo, ainda Sim, e o cérebro TPM, precisando se recalibrar, acontece de novo. Só que na primeira adolescência, os hormônios estão entrando. Na segunda, eles estão saindo de cena. Até saírem e você, literalmente, né, entrar ou passar pela menopausa. E essa fase de transição que antecede, na minha experiência, e olhando pesquisa e tratando mulheres, é muito pior, porque o cérebro está precisando recalibrar. A gente não tem informação, então você não sabe o que está acontecendo. Você, de repente, está ansiosa sem nenhum motivo, depresinha sem saber por quê. Irritada. Aí, acham que você está com falta de antidepressivo. Na realidade, é hormônio no pé. Aí, no dia seguinte, você vai fazer um exame de sangue, o seu estrogênio está lá em cima. Aí a sua médica fala, não, tá tudo normal. Só que se você fizer no dia seguinte, ele está de baixo. É a natureza então, como que da transição. Resolve? Esse é o objetivo do livro. São sintomas que vai desde coceiras inexplicáveis. Aí, um dos primeiros sintomas é sono. Eu dividi em caixinhas na minha cabeça, tá? Então, até fiz um acronismo, eu tenho que ver se eu vou me lembrar, que é se ver com fé. O primeira caixa é sono. Agora eu não consigo dormir, ou eu acordo no meio da noite, ou o meu sono não Eu tenho acordado no meio da noite atacando geladeira. Atrás de carbo. Isso podem ser algumas coisas. Exaustão pode ser disglicemia, também. né? A curva de exaustão profunda. De glicose também. desregulada, que faz com que você... Pode ser, com certeza. Teve uma queda de açúcar, aí você vai procurar resolver esse problema, mas pode ser o hormonal. Mas como você já está em terapia, eu tô achando que é mais o outro. Mas nesse início, e uma mulher obviamente jovem, né? Pode começar aos 35, como pode começar aos 42. O mais clássico é lá pelos 44, 45, porque é 7 a 10 anos antes da sua última menstruação. Então, a idade média da entrada é 51. Isso quer dizer que você pode entrar aos 45, aos 55. Então, se a sua última menstruação for aos 45, lá pelos 30 e muitos, você já está apresentando alguns sintomas, que podem ser muitos. Queda de cabelo, olho seco, você mencionou aquilo, vagina seca, tudo seca. Colágeno, cabelo fino. Vamos fazer as pazes com isso, nossa. porque a pele derrete mesmo. A pele quer sair do corpo. Aí maior dificuldade de botar massa muscular, aí você
como tô comendo tudo igual, mas tô engordando. O seu metabolismo muda de certa forma e tem as pressões da vida, porque na primeira adolescência você tá em casa, mamãe pagando as contas, você vai à escola. Agora a gente tem filho para cuidar, os pais para se preocupar, carreira, que a gente, em geral, chegou, né? E não é... Muitas pessoas me perguntam, mas isso é novo, por que a minha mãe não falava? Em 1950, como é que fala? A expectativa de vida da mulher eram 60 anos. Então, ela morreu quando a gente está aqui. É verdade. Né, no nosso auge. Então, é um aprendizado novo. E, para piorar, eu detesto também retórica muito polarizada, feminismo e masculino, mas saúde feminina não é prioridade da ciência. Pesquisas, até muito recentemente, eram somente feitas em homens, porque mulheres são muito complicadas, até porque a gente oscila, né? E aí você fica grávida, você não pode fazer pesquisa com grávidas. Então, a maioria das pesquisas eram feitas com os homens, de nutrição, de drogas, e a mulher era meio esquecida, né? Então, a gente era a histérica, louca, a doida, quando estava no climatério. Sim. E agora, essa conversa está mudando, nós estamos exigindo mudanças, então está no foco do tipo, isso é uma realidade, isso está acontecendo, e isso pode ser mitigado com intervenções relativamente simples, se você souber o que está acontecendo. Então, eu falo que um dos piores sintomas é você não saber. Né? E muitas das minhas mulheres vêm para mim, tipo, eu quero eu de volta, eu não quero mais nada, eu quero me sentir como eu mesma. E esse é meio que o foco do meu trabalho, porque eu também sofri muito por uma conjunção de fatores. Eu não tinha tireoide, tive câncer de tireoide. E aí eu comecei a sentir essas coisas muito cedo e ninguém sabia o que estava acontecendo comigo. E eu sempre fui super nerd. E aquilo, meditada, natureba. Eu falei, pô, o que está isso acontecendo comigo? Até que na faculdade eu me deparei há 10 anos atrás com esse mundo da menopausa, e eu resolvi aprofundar e difundir, e aí por isso que eu lancei meu podcast, e aí por isso que eu tô aqui agora escrevendo um livro. Bárbaro. Você sabe que na Noruega, muitas mulheres menopausadas, que entram na menopausa e que estão vivendo a menopausa, e normalmente na faixa de 60 e poucos anos, se suicidam. Porque lá não tem saúde da mulher, não tem saúde preventiva, não tem reposição hormonal, é igual o país de mais igualdade, você é tratado igual homem. Então, assim, vai correr, vai fazer exercício, não tem antidepressivo, não tem porcaria nenhuma. Assim, o SUS de São Paulo é 1000 vezes melhor do que a saúde da Noruega, o sistema de saúde da Noruega, e eu conheço, meu marido é norueguês, marido atual, e já fui para lá mais de 20 vezes nesses 14 anos, e que fui amiga, 4 se mataram. E aí eu comecei a perceber, isso é minha sua percepção pessoal. Minha percepção pessoal. Cara, é menopausa sem estar tratada. Que judiação! Mais comuns, porque eu sou professora de yoga, minha vida passada era isso. E aí eu trabalho muito com yoga terapia, e acabei, né, caindo muito em essa de reconstrução, reestruturação, e as minhas mulheres estão envelhecendo junto comigo. E aí, de repente, a mesma coisa. Uns 5 anos atrás, foi um surto de ombro congelado, de artrose, dores nas articulações, fibromialgia. E eu comecei a sacar, falei, cara, isso não é comum. Isso não é... Elas apareciam, eu fiz esse movimento errado. Eu falei, não, você não fez nada de errado. Hoje, foi publicado até muito recente, acho que foi ano passado, eu dei isso de primeira mão no podcast, que é a síndrome músculo-esquelética da menopausa. Ao invés de você olhar essas dores por todos os lados como as coisas desconectas, elas são parte desse processo, e o denominador comum é a queda hormonal. Então, não é para você tratar a fibromialgia como fibromialgia, aí você opera o ombro, aí você opera o joelho, aí você olhar o todo. Isso aqui é uma constelação, e como tal deve ser tratado. Então, com terapia hormonal, ajustar os hormônios. Exatamente. E a alimentação, né? A alimentação é fundamental. Nós somos o que comemos, né? E o que absorvemos. Exato, né? Porque depende do nosso intestino. Exatamente. Né? Então, a saúde intestinal é um foco na minha vida também, até porque eu sofri bastante com distúrbios intestinais, e você tem que absorver e você tem que eliminar apropriadamente. Então, tudo começa no intestino, isso não é piada, é real. É real. E, para você ter saúde hormonal, você tem que ter saúde.
Para você ter saúde, você tem que se alimentar direito. Então, é quase aquele condição sine qua non. Mas, por exemplo, você come um japonês, toma um saquê, não. Eu não bebo álcool, eu não vou dizer que eu não bebo, mas eu não bebo. Né? Eu, eventualmente, se eu for num lugar e eu quiser beber, eu vou beber. Mas na minha vida normal, eu não bebo, porque para mim é quase aquele trade-off, é uma escolha. Quando eu bebo, eu vou dormir mal. Se eu dormir mal, no dia seguinte, eu não vou performar como eu quero, eu não vou fazer o exercício que eu quero. Se eu tiver que estar aqui conversando com você, minha cabeça não vai estar funcionando. Você então, é casada? Eu sou casada. Seu marido gosta de beber um vinho, uma coisa assim? O meu marido bebia, recentemente ele diminuiu bastante, acho que ficou sem companhia. Exato, porque é muito duro beber sem companhia e eu falo que a gente é influenciada pelo meio. Se você tá Sem com alguém dúvida. super saudável, que vai comer saudável, que não bebe, você vai ter até vergonha de pedir uma taça de vinho, você começa abrindo mão. Mas se você tá com, no caso, o meu marido norueguês, que a vida dele é beber e comer, eu passei a beber quase que todos os dias da minha vida. E isso pro meu organismo faz muito mal. Eu durmo mal, me afeta, não é legal, me inflama meu intestino. Só que a pessoa que bebe quer companhia. E se você não bebe, daí você é chata. E aí eu ainda tenho essa dificuldade de falar, eu não quero. Dizer não. Eu ainda luto com isso. Você acredita que ridículo? Não, eu sei. Uma mulher liberta que nem eu. Acredito, porque não, é muito difícil. Eu fico então, brava eu vou te dar comigo. alguns truques de uma pessoa que já tá nessa faz tempo, né? Porque é a mesma coisa, eu nunca dei conta. Eu sempre Tá fui de meio marido, sensível. né? Então, no caso de Melhor. marido e de amigos e de o nosso mundo social gira muito em terrível. torno do álcool. Então, isso Muito. é uma mentalidade que precisa mudar, porque álcool não matem a mensageira, é um veneno, né? É um pro veneno, fígado intoxica teu organismo. e o cérebro. Então, você tem que ter um propósito forte do que por que eu tô fazendo isso ou abrindo mão disso. Mas para mim é um pouco assim, você quer dormir ou você quer beber? Faça a escolha. Então, 3 vezes no ano, talvez eu beba no ano, o nosso é por vou semana. beber. Mas o que eu faço se você me convidar para um jantar e você vai servir o vinho? Eu vou deixar você encher o meu copo. Eu não preciso passar para você a minha limitação. Então, o meu copo vai ficar ali. Às vezes, eu até molho o bico se a pessoa me implicar muito. Eu não preciso beber. Eu vou num bar, eu peço adoro uns mocktails. Põe uma água com gás, põe uma menta, põe uma frutinha, fico quase bêbada, entendeu? Então, eu já acostumei a socializar, e até muito interessante, você vê o declínio das pessoas à medida que a noite passa. E aí ainda no só dia reforça seguinte, então? a sua posição. Eu falo, caramba, né? Tipo assim, eu até dou risada. Eu consigo manter a energia. E eles não. E ir junto, eu me divirto junto. Mas isso é também um aprendizado e saber por que você está fazendo o quê. Tem que ter um propósito. Tem que ter um propósito. E uma frase que eu escuto muito e até me impressionou. Uma amiga querida, eu queria ir num show com ela no Rio. Ela não podia ir, porque no dia seguinte ela não podia beber. Ela falou, não vou porque eu não posso beber. Eu falei, jura? Você vai deixar de ver a Marisa Monte com o Ney Mato Grosso porque você não pode beber? Não, ela foi. Eu falei, fica do meu lado porque eu também não vou beber. Que loucura. Então, como é associado, né? Total. Mas isso só depende de você, é uma escolha. É uma escolha, mas é difícil. Não é fácil, mas é treino. Como tudo treino. É treino. Tudo é opção, treino, exato. É uma escolha. Eu falo que ser feliz dá trabalho, é uma escolha diária, colocar hábitos bons, escolhas boas, se alinhar já pela manhã e escolher seus alimentos, porque a gente é o que a gente come, né? O que você faz para o teu intestino ficar maravilhoso, além de não beber? Eu como comida de verdade e eu não como o dia inteiro. Então, eu realmente acredito... Fala um dia teu, por exemplo. Então, eu já fui famosa por ser a garota proteína. Eu realmente acho que a proteína é de extrema importância, principalmente para uma mulher a partir dos 40. Tem todas reações metabólicas que necessitam disso. Então, em todas as minhas refeições, eu tenho pelo menos 30 gramas de proteína, ou mais, às vezes até 50. E eu gosto de antecipar a proteína para o café da manhã. Então, meu café da manhã é muito rico em proteína. Como que é seu café da manhã? Eu como ovos. Você deve seguir aquela Goddess, né? Glicose Goddess. Eu acho ela fofa, assim. Que põe na ordem os alimentos, né? Assim, eu acho ótimo, para manter a curva glicêmica achatada. Né? Mas eu acho que essa rigidez só é necessária para quem já tem um certo problema. Por exemplo, para uma pessoa que é metabolicamente saudável, eu não me preocupo tanto, apesar da minha rotina ser um pouco assim. Então, eu jamais comeria um pão sem nada. Então, isso é um carboidrato puro. Teria proteína em todas as refeições. E, de certa forma, começar pela salada com o azeite, o vinagre de maçã, isso são todas coisas reais. Mas eu também acho que
ficar muito obsessiva, você perde o prazer do social e de viver. Então, o meu café da manhã seria isso, ou ovos, eu como muitos ovos, e aí para quem não quer muitas gemas, a gema é muito importante de ter, porque tem colina, tem muitos nutrientes, então eu sou totalmente contra o omelete só de clara, mas você não precisa ter a mesma quantidade de gema e de clara, porque a proteína tá na clara. Então, em geral, eu faço assim, 2 ovos inteiros e 3 claras. Aí as outras 3 gemas ficam lá para a família, para o cachorro, para outras coisas que serem feitas. Eu adoro queijo cottage. Tem muita proteína. Iogurte, gosto do grego, porque tem mais proteína. Você come lactose, eu realmente foco. Não, você consegue tudo sem lactose. Eu até não como lactose. Eu uso aquele Rima, que é de ovelha. Ah, ótimo. Amo. Eu gosto do Yorgos, do Mu, que é um escandinavo. Olha! Bem interessante, alta quantidade de proteína e bem baixo o ingrediente. Então, iogurte, come o sem sabor, não precisa comer aquele saborizado. Não, sem sabor, mas você põe umas sementinhas de mel, não? Não, mel eu não ponho porque o mel é uma forma de açúcar. É uma forma de açúcar que, sim, tem mais nutriente, mas não deixa de ser açúcar que vai dar pico glicêmico, que vai elevar a insulina igual. Então, você tem que saber quem você é. Uma pessoa mais jovem, saudável, atleta, não vai ter o menor problema em queimar aquela glicosezinha. Uma mulher de 50, com diabetes, menopausa não tratada, esse mel pode fazer uma diferença. Então, de novo, não existem essas regras fixas de é ruim, é bom. É bom para quem? Para quem? Entendi. Quando? Em que contexto? Então, mas eu não, eu como muito pouco açúcar. Aliás, eu não como nenhum açúcar adicionado. Eu como fruta, eu como morango, mirtilo, framboesa, coloco ali na... Eu adoro pastas de nozes, pasta de castanha, pasta de avelã, manteiga de amendoim, eu adoro essas coisas. É gordura alta, mas não tem açúcar. Então, o café da manhã normalmente é isso, aí no almoço... O que eu falo é comida de verdade, é coisas que vão estragar se não ficarem na geladeira, né? Então, todos os verdes, abóbora, abobrinha, abobrão, berinjela, pepino, tomate, cenoura, beterraba. Eu gosto de cores. Em geral, eu brinco, e lá em casa eu sou famosa, eu tenho filhos, né? A gente tem que comer o arco-íris, tem que olhar para o prato, tem que ter pelo menos 4 ou 5 cores, e bege não conta. Então, né, pão, macarrão, farinha, arroz, não conta. Tem que achar as cores. Então, a minha filha pequena, a gente ia no Whole Foods, ela olhava, mãe, olha só quantas cores. Bonitinho. E aí você já vai treinando o seu cérebro. E proteína. Então, eu começo a montar o meu prato pela proteína. Então, qual é a proteína do dia? Vai ser peixe, vai ser frango, vai ser carne, vai ser ovos. E aí eu componho o resto a partir disso. E o jantar é meio parecido. Se eu tiver fome no meio da tarde, em geral, de novo, iogurte, algumas frutas, ou alguns... Eu adoro fazer molho pesto com cenoura, com rabanete, com sal. Isso também é hábito. E para quem... eu não gosto, né? Não gosto. Então, aí você tem que fazer uma escolha. Mas posso falar? A gente treina o paladar. Você treina o paladar. Mas você treina o paladar. Treina. Você treina. Eu fico falando quando as pessoas falam, mas isso é ruim, isso é... Você treina. Dali a pouco você tá achando uma delícia. E não precisa ser insosso. Claro entendeu? que não. Então você não precisa comer um brócolis e um chuchu no vapor. Você pode salpicar um parmesão em cima e põe na air fryer, por exemplo, super controverso, mas fica uma delícia. É que eu sou a louca da salada, de tudo isso. Pra mim não é um problema, entendeu? Não é um problema. Então, assim, mas na Ayurveda eles falam que à noite não deveria comer cru, nem salada. E é difícil, porque normalmente à noite você vai no japonês. Eu acho que você tem que escolher o que você acredita e o que é que o seu corpo responde. Entendeu? Porque a Ayurveda fala uma coisa, eu já fiz... Eu pego uma mistura de tudo e eu vejo o que funciona para mim. Para você. Entendeu? Então... A Ayurveda vai falar uma coisa, a medicina chinesa vai falar uma outra coisa, aí você vai falar com o carnívoro, eles vão dizer uma coisa, o vegano vai falar outra. Você tem que entender como é que o seu corpo funciona, e se você tentar seguir todas as regras, você vai enlouquecer, você não vai comer nada. Você não vai comer nada. Então, é compreensão. É autoobservação. Comi isso, me fez mal. Comi isso, me deu muita energia. Comi isso, me fez bem. Meu intestino funcionou bem. Pois é. E por aí vai, Eu acho que folhas, por exemplo, apesar... da Ayurveda falar tudo isso, se você molha elas rega com azeite. Eu amo. Por exemplo, eu como ela em todas as refeições. Eu como salada em todas. Já, com azeite por e limão. exemplo... Eu prefiro limão ao vinagre. Tá ótimo. É tão ácido quanto. E sobre... O nosso corpo digere melhor os legumes cozidos.
Mas aí, assim, você tem fogo alto, você tá com acne alto, você tem essa capacidade digestiva, você dá conta. Se você não tem, então cozinha eles um pouquinho. Vai ser mais suave. Normalmente quem tem pita já tem mais um fogo. Pois é, então você tem que saber quem você é. Mas, via de regra, os cozidinhos vão ser mais fáceis de digerir. Sim. E à noite é aquele quentinho, é aquele aconchego. Então, eu prefiro os meus leguminhos quentinhos à noite. Uma sopinha de legumes quente. Tem uma época da minha vida, quando eu era mais jovem, que eu já tentei todas essas dietas, tá? Já fui crudista, né? Um passo além do vegano. Quando eu me vi que eu estava aguando uma sopinha de legumes, foi quando caiu aquela luz. Eu falei, gente, como é que pode uma sopa de legumes quentinha fazer mal para um ser humano? Né? Aí caiu essa crença, deixei de ser crudista. Aí depois eu deixei de ser vegana, porque fui só fazer exame de sangue. Hoje em dia, e com todo amor, eu respeito. Cada um tem os motivos que te levam a fazer as escolhas que você quer. Mas quando eu virei cientista e passei a analisar exame de sangue das pessoas, as mulheres que estavam piores eram as veganas. Tem até dificuldade para engravidar, falta ferro. Falta muita coisa, B12, ferro, os minerais em geral, e elas não priorizam. Dá para fazer? É possível, em teoria. Na prática, é muito difícil. Se você é uma celebridade que tem um chefe fazendo tudo para você, talvez você consiga, porque você tem alguém se preocupando. Mas é uma mulher que trabalha, que tem que cuidar do filho. Você ainda vai ter que passar horas germinando, cozinhando, programando, porque a proteína vegetal, ela é maravilhosa, mas ela é incompleta. Então, um feijão sozinho não vai te dar todos os aminoácidos essenciais. Aí as pessoas reclamam. O que é que você quer? Vem para mim, eu tô super flácida, a pele tá caindo, mas eu não como nenhuma proteína animal. Essa é uma escolha que você está fazendo. Essa escolha está te servindo? Ótimo. Então, segue assim. Mas não dá para reclamar e não querer ouvir o que iria conter isso, né? Colágeno, aminoácido, vem de proteína. Qual é a proteína mais fácil e mais rápida do seu corpo absorver? Infelizmente, é animal. Existe crueldade com o animal? Existe. A gente tem que mudar a forma de tratar os animais? Tem. Mas não necessariamente você deixar de comer e ficar fraca e perder saúde é a melhor forma de você lutar essa batalha, né? Então, como eu já fui vegetariana, vegana e tudo, eu consigo argumentar de todos os lados e te convencer de que a vegetariana é melhor, que a carnívora é melhor. Entendi. Quando, na verdade, eu acho que a gente tem que esquecer que existe a dieta ideal para todo mundo e também desconectar um pouco que dieta, ela não é religião, ela não precisa ser dogma e ela não precisa ser a pessoa que você é e nem ter o atributo de valor. Eu sou melhor que você porque eu não como os animais, né? A dieta é uma maneira que você come respeitando a bioquímica do seu corpo e se você puder, vamos sim fazer a nossa parte para cultivar melhor a nossa agricultura, tratar melhor os nossos animais, mas isso aí é política, né? Não é uma escolha. Claro, a gente vota com o nosso dinheiro, com as escolhas que a gente está fazendo. Sim, nem todo mundo vai poder comprar os orgânicos, ainda é caro. Então, eu posso, onde eu moro é fácil. Então, a minha casa é inteira orgânica. Eu tenho amigos com fazenda, então lá nos Estados Unidos, a gente pega um boi junto. Eu moro lá. Onde que você mora? Eu moro na Califórnia, numa cidade muito pequena, de praia. Onde? Se chama San Clemente. Onde é San Clemente? As pessoas conhecem por Trestles, onde é um famoso campeonato de surf. Ela fica entre San Diego e Los Angeles. Bem no meio. Que delícia. Tem menos habitantes do que cabe no Maracanã. Eu já me esqueci dos números. Ai, que massa. Eu consigo calcular no minuto. Muito a Los Angeles, 2007, até a pandemia. Minha filha estudou lá. Eu fiz muitos eventos de joia, muitos red carpets também. Tenho grandes amigas lá. Ai, como é Eu moro no interior mesmo, assim. O farmacêutico me conhece pelo nome. E por que você foi para lá? Eu fui para lá, o meu marido é americano. E aí, depois que eu tive câncer, eu quis uma vida bem mais tranquila. O negócio dele, meu marido é exportador de açaí. Ai, que demais. Fazia mais sentido a gente estar lá. E aí eu engravidei. Enfim, foi aquelas coisas de destino. E eu amo a minha escolha. É uma vida muito, muito calma. Que delícia. E às vezes eu preciso de um mergulho de cidade, voltar para as raízes. E aí eu venho para cá. Mas no meu dia a dia é aquela
todo dia ela faz tudo sempre igual, sabe? Aquela rotininha. Você acorda, medita, leva a criança pra escola, vai pra academia. Aí você vai durar eternamente. Aí é bom demais. Porque na cidade grande não dá. Aqui é muita demanda de informações truncadas de todos os tipos. Aí quando você vê, você está respondendo um monte de coisa, de assuntos diversos, e você está exausta. E você não entende por quê, mas é por causa disso. Não, aqui a gente precisa de métodos. E eu atendo as brasileiras. Isso foi engraçado do meu trabalho, e por isso eu tenho vindo mais. Eu falo que eu lido com mulheres à beira de um ataque de nervo. Exato. Perdão, meninas. Mas quando eu falo, me perguntam por que eu não atendo as americanas, eu falo porque a loucura das brasileiras eu entendo. A loucura das americanas eu não me relaciono. Eu acho uma loucura fora da minha matriz. Sim, exato. Então, aqui, e como eu venho, e eu tenho vindo cada vez mais, eu brinco até para entender as dificuldades, é muito importante você colocar esses limites no seu dia a dia, para você e para os outros, aprender a fazer agenda, do tipo, o dia tem 24 horas. A gente ainda não tem teletransporte. Precisamos calcular locomoção, atrasos eventuais. Como é que eu vou lidar com a frustração desse atraso? Ou calcular já o atraso, o que eu vou fazer nesse tempo. Eu brinco, eu falei isso num outro podcast, eu uso Uber como meu momento zen. Eu já entro, eu tenho minha máscara de olho, meu plug de ouvido, eu ligo as minhas frequências, as minhas meditações, eu já vai meditando no quanto Uber. tempo vai demorar, eu já calculo. Senão a gente vai enlouquecer. Né? E saber o limite seu e do dia, porque aqui tem muito estímulo. Eu chego aqui, eu quero fazer tudo, porque lá eu moro literalmente, não tem nada. Às 9 horas da noite, a família, boa noite, estamos todos indo dormir. Réveillon acaba às 9. Tipo Noruega. Sabe? Mas eu amo isso. Eu amo, mas tem a fase do tédio. Sim, então, sim, mas daí você vem, ué. Aí eu venho. Mas aí eu chego aqui, a mesma coisa, eu quero fazer tudo. Aí uma noite, né, em Rio e São Paulo, tem 3 programas. E aí, mas eu sou disciplinada. Qual o seu signo? Fazer escolha. Eu sou virgem com ascendente em virgem. Credo. E a lua? É Gêmeos. Dá uma ajudada. Minha Vênus é em Escorpião. Então eu não me considero tão virgem. Eu acho que o meu pensamento é muito mais organizado do que o meu entorno. Mas eu tenho uma mágica de hora. E até por professora de yoga, eu fico ao mesmo tempo do lado esquerdo e do lado direito, eu calculo o tempo como ninguém. Que maravilha. Eu sei exatamente quanto vai demorar. Eu já sei que a pessoa vai estar atrasada, então ser meu amigo é complicado, porque eu já ligo e falo assim, nem vem. Porque eu vou ter que ir embora antes de você chegar. Você já conhece. Aliás, por que você morou na Índia? Por causa da yoga? E quanto tempo e onde? Eu morei no mosteiro de Siddha Yoga, um ashram, na Maharashtra. Era Ganeshpuri, uma cidadezinha muito pequenininha, umas 4 horas de Mumbai. Eu era bem jovem, tinha 20 e poucos anos. Eu venho de uma família, minha irmã já meditava, meu tio já meditava. Eu já venho de uma família assim, aí várias sincronicidades que dão um podcast inteiro. Eu tive uma experiência daquela de tipo... Transcendente. Daquela que é indescritível. Vi tudo, saí, voei, encontrei guru. E aí eu fiquei muito impressionada com aquilo. E aí acabou também uma sequência de eventos. Eu fui aceita. Você não pode chegar lá nesse ashram e dizer, cheguei, né? Você tem que fazer um application. Aí eu fui aceita e fui meio curiosidade, meio querendo... Tava buscando alguma coisa que eu nem sabia o que era. E achei. Ai, que fofa. E aí fiquei um tempo até a guru dizer que o meu tempo tinha acabado, que estava na hora de eu voltar para o mundo e levar a chama que ela estava acendendo e com essa responsabilidade. Ela falou, você vai levar o que a gente te ensinou para o mundo, porque aqui você não acrescenta nada. J-Chat. Talvez um pouco, né? Eu era bem jovem e sempre tive essa ideia de... Eu acho que a responsabilidade de todo mundo é levar a humanidade. E com pequenas tarefas. Então as pessoas falam, isso é grandioso. Não é grandioso. Você vai elevar a humanidade dando bom dia pro porteiro. Exato. Entendeu? Assim você já fez um pedacinho. E então eu já era meio idealista, adorava fadas e gnomos e essas coisas. Então a yoga foi meio... Isso existe. E eu senti essa conexão. E aí de lá, eu até fui passar uma temporada, minha irmã morava em Paris. Eu brinco que eu fui seduzida pelo Charles de Gaulle. Eu tinha saído do ashram, eu estava fazendo peregrinação pela Índia, fui para Delhi, aí eu fui ver o Taj Mahal, e aí eu pegar um trem para ir para Varanasi. Esse trem, supostamente, eu pedi para o cara do hotel comprar para mim vagão primeira classe de mulheres, era para durar, sei lá, 9 horas a viagem. Quando eu chego na estação, eu estava num cargueiro,
com todas essas pessoas, um vagão comum. Era um trem parador, a viagem demorou 23 horas, eu não sabia onde eu estava, eu quase fui estuprada no trem, eu passei um perrengue muito sério. E nessa época, era 1999, não tinha celular, não tinha nada, né? Não dava nem para ligar a cobrar da Índia. Aí, quando eu saltei em Varanasi, foi quando eu liguei para minha mãe, daquele telefone que vai passando dinheiro, né? Eu falei, mãe, isso tudo aconteceu, agora todo lugar que eu sair, eu vou te dizer, se eu não chegar em tantas horas, tipo, manda a embaixada me buscar. Não, a minha mãe foi uma santa, da sua mãe. Hoje você, mãe, imagina o que ela passou. Não, hoje eles não iriam. Se eu pudesse, não iriam, entendeu? E aí, de lá, eu comecei toda essa peregrinação. Varanasi é um lugar incrível. Eu sei. Eu já fui pra Índia 3 vezes também. Aí, cansei da Índia, acabei no Nepal. Aí, do Nepal, minha mãe, numa dessas, falou, eu tô indo visitar a sua irmã, que mora em Paris, eu te mando a sua passagem. Você pode voltar pra Índia. Muito sábia, né? Muito. E eu não querendo dar o braço a torcer, sabe? Não, eu vou ficar aqui, sabe Deus o que eu tô querendo provar, o que eu tô querendo achar. Tudo isso sozinha. A busca da autocura. E aí, eu falei, tá bom, vou visitar, mas eu volto. Gente, quando eu saltei no aeroporto de Paris e eu me olhei no espelho, eu era um bicho, né? Dreadlock, unha preta, aquela roupa de indiana. E o aeroporto de Paris era o lugar mais limpo que eu tinha estado nos últimos 6 meses. Naquele momento eu já sabia. Falei, não vou mais voltar, só não vou dizer pra ninguém. Aí eu fiquei lá em Paris um tempo e mais uma vez a minha super mãe ela já trabalhava com sustentabilidade, ela trabalhava para Conservation International, me arrumou uma entrevista e eu arrumei um emprego na Boca do Acre, fui morar na Amazônia, eu saí da Bahia e caí na Amazônia, e foi incrível, porque aí também descobri um outro mundo, a Xaninca, Brasil, e aí nesse meio tempo na Amazônia eu acabei conhecendo meu marido, que era estrangeiro e estava por lá com a história do açaí. E aí acabei voltando para o Rio de Janeiro, montei o Espaço Nirvana, não sei se você conhece, que foi o primeiro centro de bem-estar da América Latina. Era um lugar incrível. Não conheço. No Jockey Club do Rio. Objetivando mesmo colocar yoga no mapa. E aí formei vários professores. Que massa. Eu, pessoalmente, eu trazia pessoas, formamos, né? A gente éramos crianças crescendo. Vários desses professores de yoga do Rio atualmente são meus colegas daquela época e que estão aí ainda. E aí quando o Nirvana estava no auge, eu tive câncer, aí tive que sair para me cuidar, e aí fui para Califórnia. E, de novo, não sabia o que estava errado comigo. Depois, fiquei boa, fiquei ótima, fiquei dando aula de yoga na garagem, vidinha calma. Aí fiquei meio doentinha de novo. Já era perimenopausa entrando. Mas me forçou a voltar a estudar. Sempre fui muito CDF. Quantos anos você tá agora? Eu tô com 52. 52, linda. E aí, como que você lida com a sua menopausa? Com hormônios. Muitos deles, todos. Mas você põe o chip ou você passa? Não, eu tenho minhas questões pessoais com chip. Eu uso adesivo de estradiol, eu tomo progesterona via oral, eu passo testosterona ou no braço ou atrás do joelho. Isso foi uma progressão também. Comecei só com a progesterona, depois eu passei para o estradiol e só 1 ano atrás eu comecei a tomar testosterona. Mas... Então, eu não tenho útero. Daí tem gente que fala que não precisa progesterona e tem gente que fala que sim. Eu não uso, mas dizem que daria uma acalmada, uma ajudada. Eu tenho um capítulo inteiro sobre isso. Sobre isso, de quem não tem útero. De quem não tem útero e o porquê da progesterona. Eu vou viajar agora e meu voo é diurno. Mas claro que eu vou te responder. Eu amo voo diurno. E aí eu vou lendo. Eu amo voo diurno para ler. Eu também gosto. Ler. É um tempo para si, né? Mas, assim, a progesterona é um hormônio incrível. E a gente associar ela como a única função ser a proteção uterina para uma mulher que tem útero é de uma redundância e de uma miopia enorme, né? Então, a história da progesterona para a proteção de útero começou... a reposição hormonal começou quando descobriram o estradiol, né? Ele foi descoberto, eu acho que em 1929, mas lá para, sei lá, anos 60... começaram a dar para a mulher, ainda era aquele oral, oriundo de urina de égua prenha. Era o que tinha, né? A gente fica falando, mas porque era o que tinha, era a tecnologia da época. As mulheres começaram a tomar e ficaram ótimas com isso. Até começarem a ver que estava tendo muito espessamento na parede do endométrio. Rapidamente descobriram que seria contido com progesterona. Na época, a progesterona
não era que é hoje, isomolecular, igual à mesma estrutura do corpo, era uma progestina sintética, tá? Era o que dava também. Então, era porque é difícil, a molécula de progesterona é uma molécula grande, os franceses depois conseguiram micronizar, fazer de uma forma que seria absorvida, mas não tinha. Então, deram essa progesterona sintética. Resolveu o problema do útero? Resolveu, super bonitinho. Aí veio esse grande estudo do WHI, porque estavam vendo as maravilhas que o estradiol estavam fazendo e o interesse do estudo era maravilhoso, era ver se melhoraria doenças cardiovasculares em mulheres. Por causa disso, teve um erro básico que também a gente só sabe olhando para trás. Então, tá todo mundo falando mal do WHI, a gente aprendeu muito com esse estudo, a intenção era boa, o problema foi outro, tá? Foi a análise estatística depois, foi a promoção, foi a maneira com que foram analisados os achados, mas a gente está olhando para ele até hoje. Enfim, teve o espessamento resolvido. Então, estradiol, se você tem útero, usa progesterona para não ter espessamento. Concluiu-se, se você não tem útero, você não precisa usar nada, porque no braço do estudo que só usou o estradiol, tudo deu certo e nenhum problema foi feito. Mas essas mulheres não tinham útero. Então ficou meio com esse ranço, entendeu? É falta de olhar com cuidado. O que os dados, os achados estão nos dizendo. Então ficou com isso. Se você não tem útero, não precisa. Então seria opcional. Sim. O que é opcional? Porque se você tem útero, é não negociável, tem que usar. Tá. Só que a progesterona é o hormônio do tudo de bom, do bem-estar. Ela te ajuda a dormir. Ela vai ser metabolizada num neurotransmissor chamado GABA. Ela não te necessariamente. Dá celulite, Não. Então, não é que ela dá. Algumas mulheres, dependendo da forma que vão metabolizar, até podem ter alguns sintomas. Em geral, para a grande maioria das mulheres, em 3 meses se reequilibrou tudo. Aí 10% delas talvez fiquem com algum resquícios que talvez a gente tenha que olhar, mas tudo tem solução. Se a isomolecular não funcionou, a via oral é a melhor, porque tendo a primeira passagem pelo fígado, o fígado converte em GABA, que é um neurotransmissor de bem-estar, ajuda no humor. Mas essa conversão no fígado pode, em algumas mulheres, gerar outros metabólitos que podem gerar coisas que a gente não quer, tá? 10% delas, poucas, mas existe. Aí você coloca vaginalmente, protege o útero, mas não vai ter os benefícios neurais, cognitivos, que exige que seja metabolizado então ela ajuda pelo fígado. no neural e no cognitivo? Super. Então acho que eu vou voltar a tomar. Porque eu não tomo, só passo estradiol básico e uma testosterona. Conversa com a pessoa que está te ajudando, mas eu acho um desperdício não fazer uso dela. Eu amo, assim, foi por onde eu comecei e melhorou muito. E esse tabu de que a reposição hormonal dá câncer, dá isso, dá aquilo. Porque eu sei que quando a mulher entra na menopausa, ela perde a proteção cardíaca. Então, a importância do estradiol. Só que tem muitas mulheres que falam, não vou fazer reposição hormonal porque minha mãe teve câncer, etc, etc. Como que hoje é visto isso? Tá, eu acho que isso ainda é um resquício do alarde mal feito e indevido desse estudo. Tá? Estatisticamente falando, não tem nada na literatura desse próprio estudo que diga estrogênio causa câncer. Essa setinha não existe. Aliás, para dizer que não existe, seria o que extrapolou disso era mais um caso em 10 mil mulheres. Então, estatisticamente então, não tem irrelevante. Como é que eu vejo isso? Tá? A gente não sabe o que a gente não sabe. Né? Então, você vai começar a fazer reposição e vai ter câncer? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Eu realmente olho como caminhos paralelos. Eu não acho que a reposição causa isso. Porque ela vai acontecer você está repondo o que você perdeu, quer dizer... E quando que é a fase da mulher que ela tem mais estradiol? Gravidez. Quando que ela tem menos caso de câncer ou várias outras coisas? Gravidez. Então, para mim, já não faz sentido. E, de novo, é objetivo saber o que você está buscando. O que mais mata mulheres a partir dos 40? Você já falou. Coração. O estradiol, começado como prevenção, ainda na fase do climatério, é o que demonstrou mais proteção cardiovascular. Outra coisa que mata muito? Osteoporose, né? Um matador silencioso. Cair, quebrar o quadril, isso é um preditor de mortalidade incrível. O que previne isso? Estradiol. Então, por causa de um medo, de um potencial risco, porque também risco não é sentença, né? Sim, exato. Assim, eu sempre brinco com essa. Seu avião não tem risco de cair?
Mas não é sentença. Você acredita que é um risco que vale a pena correr para chegar mais rápido no seu destino? Sim. É opção. Então, essa é a avaliação que a gente faz com tudo. É risco, benefício. Quais são os benefícios esperados de uma terapia hormonal? Prevenção cardiovascular, prevenção de densidade mineral óssea, muscular, cognitiva, qualidade de vida, disposição. Então, isso aqui está na balança para mim dos benefícios. Qual é o potencial risco? E aí cada mulher vai ter um, tá? Também. Histórico disso, daquilo. Aliás, trombose era só um risco para quem tomava o oral. O transdérmico, você não tem o risco de trombose, tá? Então, um risco potencial de talvez ter um câncer de mama versus todos esses benefícios. Aí só você pode responder o seu medo do risco. E eu também acredito que medo gera problema. Então, quando a mulher vem para mim, eu tenho põe na cabeça, você vai ter. Então, é melhor a cabeça você... mandou. É melhor nem usar. É melhor nem usar. Agora, você sugere já começar a reposição antes de entrar na menopausa? Sim. Eu comecei só quando eu descobri que eu tava. Até antigamente, isso é uma visão antiga. Você esperava... E aí? Não, e aí tudo bom. É o que tem, né? Então... Mas tem muitas meninas hoje em dia já repondo com 30 e poucos anos. Então eu tenho duas analogias para isso. Chip da beleza. Não, essa gestrinona, por exemplo, nós não produzimos no nosso corpo. Não. Como que você vai pôr gestrinona se o teu corpo não produz? Você não acha perigoso? Me perdoem a franqueza. E além de tudo, eu sou uma cientista americana. Gestrinona é proibida nos Estados Unidos. Lá. Eu acho crime também. E com toda franqueza, respondi isso no Instagram ontem. Qual era a diferença do adesivo de estradiol e do chip com gestrinona? Um é anabolizante e outro é terapia hormonal. Só você pode saber o que é que você quer. Muitas mulheres querem. Elas querem ficar secas e estão dispostas a pagar o preço secas disso. Ou inchadas? Aí o que for, lá, né? Tá. Porque ajuda em massa muscular, mas é um anabolizante. É igual a oxandrolona, oxandrolona, muito usada, e várias vêm para mim dizendo, meu endocrinologista disse que era terapia hormonal. Gente, não é. Terapia hormonal é progesterona, testosterona e estradiol, entendeu? Ponto. O resto é anabolizante. É o que eu sempre entendi também. Sem julgamento moral. Você quer usar, você usa. Uma pessoa... por exemplo, ela pode ser usada num tratamento de AIDS, do HIV, quando a pessoa realmente perdeu muita massa muscular. Essas mas coisas elas estão usando para emagrecer, ficar seca e ter tesão. Pois é. E até o ter tesão cuidado com isso, porque que é até a página 7, entendeu? Mas eu acho, e além de tudo, por exemplo, eu vejo mulheres com ótimo histórico de sucesso no implante, e no implante bonitinho, quando se faz direitinho, mas eu, pessoalmente... não acho que a gente tenha estudos de longo prazo suficiente para me dar a segurança de que, tipo assim, essa coisa inserida aí em você. E aí agora tem os que não são removíveis, né? Então, daqui a 20 anos, você tá com... Você trocou, sei lá, de 4 mil meses. Tubos dentro de você. Então, não é que vai dar errado, mas eu não sei se isso vai dar certo. Então, eu não vou ser cobaia. E o creminho funciona tão bem. Tão bem, né? Que... E um custo bem inferior, que eu, na minha cabeça, essa matemática ainda não fechou. Mas você tinha me feito uma outra pergunta que eu não me lembro muito bem. Porque quando começar? Então, eu vejo isso de duas formas, tá? Uma super importante. A gente já sabe hoje que com prevenção vai te dar diversas outras... É igual poupança ou economia. Quanto mais cedo você começar, melhor, tá? Então, a gente... chega no ápice de massa muscular e densidade mineral óssea aos 30 e até talvez mais cedo. A partir daí, você vai perdendo se você não conter, tá? A mesma coisa com o VO2 máximo. Se você não reverte a espiral do envelhecimento, ele vai acontecer. Não que a gente vai reverter o envelhecimento, mas... Então, é aquela boa e velha do carro com gasolina. Você espera o seu carro parar no meio da rua, sem gasolina para repor o tanque? Não, né? Entrou na reserva, começa a botar um pouquinho. E aí você nunca vai parar. Então, eu vejo isso como começar mais cedo, porque os benefícios de prevenção não acontecem depois, e se você começa depois... Mesmo se os seus hormônios estiverem Não, bons... e isso é que não é uma regra de todo mundo. Entendi. É individual, onde você está. Porque o seu tanque pode não estar vazio. A gente vai encher quando ele estiver cheio. Então, não tem uma regra de... Depende de como tiver. E a gente vai por sintomas. E, ao mesmo tempo, uma outra que você falou muito
que é uma pergunta muito importante que eu tenho recebido das gatas jovens, 30, 30 e pouco, porque agora a menopausa tá na moda. Aí você vê, meu cabelo tá caindo, eu tô cansada, eu não tô conseguindo dormir. É menopausa. Eu vou fazer terapia hormonal? Eu falo, calma, a gente não pode botar tudo na conta da menopausa. Exato. Porque, voltando ao carro, seu carro parou por pane elétrica ou por ignição, se você colocar mais gasolina... Vai adiantar? Não vai adiantar. Então, exato. Antes de mais nada, qual é a causa? Qual é a causa da sua queda de cabelo? Será que não é deficiência nutricional? Ferro baixo, B12, vitamina D baixa, não está comendo direito? Olha isso. Será que você não está trabalhando demais? Será que você não está dormindo de menos? Será que você não está bebendo demais? Você fuma? Então, antes de passar... Como é que está a sua tireoide? Vamos ver seu estilo de vida. A tireoide é tudo. Então, tem que ter. Então, apesar de a gente não poder diagnosticar a menopausa com exame de sangue, eu gosto de ver um painel completo para você saber se você está colocando na conta certa, né? Entendi. E aí poder... controlar as variáveis de uma forma certa, porque muitas mulheres aparecem, eu comecei a fazer reposição hormonal e nada está adiantando. Aí você vai fazer um inventário da vida dela, eu falei, mas é óbvio. Óbvio. E tudo isso você explica aqui no seu livro. Tá tudo muito bem explicado. Tá tudo bem explicado, de uma forma bem fácil de ler. É para a pessoa leiga. Ai, que ótimo. Eu vou ler na minha viagem. Amei, gente, bárbaro. Ó, novidadésima. E agora... Nós vamos ter que ir terminando. Eu gostaria que você escolhesse aqui uma cartinha para você responder uma pergunta reflexiva, que eu gosto de fazer nas minhas imersões. Adoro. Vai lá. Você vai ter que ler, porque eu tô sem óculos. Tá bom. Pois é, só se alguém trouxer meu óculos. Dá para ler? Quais são as desculpas que você tem dado para não tomar as atitudes importantes? Tá muito fácil essa para você, né? Tá, eu ia até dizer que, assim, eu não crio desculpa, não. Eu logo imaginei. Vamos tirar uma outra? Vamos tirar outra. Você tá muito evoluída, vai ser difícil alguma resposta. Prática. Alguma resposta aqui. Até que ponto você controlou o rumo que a sua vida tomou? Essa é bem legal. É bem legal. Eu sou, desde um lado, eu sou influenciada pela cultura yogi, né? Então, eu realmente acredito em propósito, em dharma, em karma, que cada uma de nós veio aqui com uma missão a ser cumprida, e enquanto a gente não se alinhar com ela, a gente vai ficar patinando, a gente vai ficar infeliz, a gente vai ficar inquieta, porque você ainda não encontrou aquilo que vai fazer você sair da cama, apesar das dores, apesar dos obstáculos, para fazer. Então, eu acho que é você conseguir se alinhar. Então, de uma certa forma, eu precisei abrir mão de controle, e eu sou controladora. Eu gosto de ter as coisas sob controle. Mas até por isso, eu acho que a gente não tem controle sobre as coisas que nos acontecem, e nem por muitas das direções da vida, né? A gente não vai poder escolher as vias mais bem asfaltadas, evitar todos os buracos, mas a gente consegue controlar a velocidade do nosso carro. Sim. E a direção a partir do momento que as escolhas vão nos sendo dadas. Então, aprender a pausar e a refletir entre o estímulo dado e a maneira que você vai reagir é o controle que você tem. Porque a maioria de nós vive no piloto automático. Então, eu estou sempre tendo a mesma resposta para os mesmos estímulos. Né? Eu tô latindo para o meu filho da mesma forma, eu estou reagindo para o meu marido sempre na mesma. Hoje eu vou fazer diferente. E às vezes eu faço isso tão intencionalmente com coisas muito bobas e às vezes quase de sacanagem. Só para desafiar seu cérebro, para falar eu que mando. Exatamente. Como bobeiras total, tá? Trocar o lado da cama que eu durmo. Isso já dá um muito legal. Para neurociência isso é maravilhoso, é comprovado. Com a outra mão, eu também faço as brincadeiras. E a outra lá em casa ninguém tem lugar marcado. Isso na mesa. Você senta onde der, e eu de sacanagem sento cada dia num lugar para ninguém lá em casa também ficar muito mal acostumado. Muito bom. Com rotina. E pegar o caminho mais longo, só para ver o que eu vou encontrar nesse caminho. Eu acho que muito dessa abrir mão do controle eu de verdade, isso aqui não é retórica para parecer cute. Eu sei. É acordar. Por exemplo, estava vindo aqui hoje. Quem eu vou encontrar? Quem é ela? Eu não sabia. Não iria. E com maior curiosidade, mas sempre dando aquela oportunidade de
é pro meu crescimento, sabe? Então essa é a fase do surrender, que eu não tenho controle sobre isso, mas eu tenho controle, eu vou chegar lá nessa hora, eu me propus a fazer isso, eu vou me comportar bonitinha, eu não vou dar defeito, né? Então, é um eterno jogo de entrega e de controle, de fazer diferente, e de cair, levantar e dar risada. Eu acho que a vida vai ficando mais leve, mais divertida. Eu realmente acordo com curiosidade de tipo, o que eu vou ver? E eu não dou mole pra sinal, hoje, não. Né? Eu brinco aquela, tipo, eu saí, tá mó sol. Eu olhei pro guarda-chuva, o guarda-chuva olhou pra mim, eu pego. Nossa, eu tenho igual. Né? Gente, é muito louco isso também. Eu tô arrumando uma mala, eu olhei pra alguma coisa, se eu não levar é aquela coisa que vai me fazer falta. Eu não dou mole pra sinal também. Eu sou super... Ai, que delícia. E sincronicidades da vida e conectar pessoas. Eu acho que isso é muito legal. Que delícia. Igualmente. É muito bom conhecer uma pessoa que desperta, sabe? Que já entendeu que isso aqui é uma escola. E que a gente não quer repetir bombardeando, né? Ah, não. Eu falo que, olha, não, manda CDF, tudo que eu não quero nascer pra resolver esse perrengue em outra vida, não. Eu sou CDF, eu odiava pegar recuperação, bombar, nem pensar. Então eu quero, me dá, é tudo bem aprender, cair, levantar, eu tô aberta. Exatamente. Isso é muito legal. Agora eu tenho uma pergunta. Você faz suplementos? Vários. Ama. Então eu vou te dar de presente esse aqui, essa novidade do Better Be. Que é um suplemento super tecnológico, direto para as nossas mitocôndrias. Sim. Você faz fasting de vez em quando? Eu faço menos, eu considero 12 horas à noite normal, não fasting. E às vezes eu faço um pouco mais, já brinquei mais disso. Mas curto, de vez em quando você faz? Sim, de vez em quando. Isso aqui ajuda muito, dá um suporte para o seu fasting. Fasting, para quem não sabe, são jejuns intermitentes. Então, eu tenho experimentado e de coração eu tenho gostado. Que ótimo. Então, eu vivo assim, para mitocôndria. Eu também. É o NAD, é tudo, né? Eu leio todos os caras, tudo que existe de modernidade. Obrigada. E aqui tem umas cápsulas também, dá uma lida, que estamos sem óculos, as duas, né? Ótimo. Mas é um suplemento que você toma 2 ao dia, coloca aqui. Olha, é super tecnológico. Eu falei que eu não faço propaganda do que não gostei. Eu só falo do que eu gosto. Não, eu também. E eu acho que tem muita coisa demais hoje em dia. Tem muita gente fazendo muita coisa boa. Então eu acho até que quando a gente Então vale a pena experimentar. Obrigada. Tá? Eu adorei. E só de quebra, né? Falando por que a gente está falando disso, eu acho que tudo volta para a célula, né? Porque o que é o ser humano que não um conjunto de células? Como diz Bruce Lipton, 50 trilhões de células. E ele fala que o governador dessa comunidade é a nossa mente, né? Então a gente tem que cuidar da nossa saúde mental. Meu primeiro passo com isso foi com o Bruce Lipton junto com o Joe Dispenza. Eu fiz do Advanced Retreat. Eu fiquei uma semana, que você fez com ele no Hawaii, eu fiz uma semana com o Joe Dispenza. Já fui 8 vezes, estou indo para Cancún agora, daqui a 2 semanas. Você tá indo? Pro 10 dias Advanced. Uau. Tô assim, no céu. Como é bom, muito né? Bom. A gente falar com alguém que... Isso é muito bom, né? Adorei meu presente, obrigada. Gostou? Deixa eu achar a sacola, que eu não sei onde eu enfiei. Eu botei aqui pra sair da câmera. E agora tem essa daqui. Nossa, vários presentes. Tem esse presente aqui que me surpreendeu, tá? É um shampoo. Seu cabelo é natural, o meu não. Então, assim... Não, o meu não é não. Um monte de reflexo. Também? Tá. Então tá. Mas o meu tem reflexo, que é pior ainda. E eu falei, gente... Quando elas chegaram pra mim, eu falei assim, isso aqui não vai dar certo no meu cabelo, não vai passar a escova com condicionador, eu tenho que usar... Bom, olha, rasguei, desculpa. Mas deu muito certo, então por isso eu estou falando sobre ele e te oferecendo. Obrigada. Pra mim deu super certo, experimenta no Vou seu. Experimentar, adoro. Eu fiquei impressionada. Cabelos. Eu sou bem vaidosa. Positivamente, tá? Então, obrigada. Vamos colocar na caixinha. E use tudo com muita alegria e saúde. E foi uma delícia te conhecer. Igualmente. Depois quero ir no seu podcast também. Quando eu for a Los Angeles, eu apareço lá, a gente se encontra. Tá Muito obrigada pelo convite. Linda. E agora a última frase. O que é, falando lá, para você viver a sua melhor versão? Eu acho que é um pouco aquilo de... A minha melhor versão é quem eu sou. Então, é deixar de lado a performance de o que esperam de mim e quem eu quero ser e olhar para dentro, descobrir quem eu sou e ser. Eu acho que não tem muito além disso. Ai, que lindo. Ai, amei te conhecer. Prazer.
Obrigada pelo convite. Foi muito bom. E obrigada a todos que estão aqui conosco, nos assistindo.